Hello, hello, Instagram. Cadê? Oi, YouTube! E aí, galera? Apareci de surpresa hoje, do nada, nem marquei, né? Avisei o pessoal do Instagram que a gente vai falar sobre perguntinhas e respostas. Perguntas e respostas lá do Instagram que vocês me mandam e eu não tô conseguindo respondê-los nos stories, então nada melhor do que a gente conversar aqui. Eu pretendo fazer várias lives com vocês agora de plástica mental. Quero fazer várias. Toda terça e toda quinta. Eu vou colocar os temas lá no Instagram e aí eu trago aqui pra gente conversar. Beleza? Então temos aula de trading de segunda e quarta de manhã, 10h30 da manhã. E mais tarde, à noite de terça e de quinta, a gente vai fazer uma plastiquinha mental, porque é sempre bom, né? Sempre bom alinhar a mente, alinhar a essência com o dinheiro, com a prosperidade, com os relacionamentos. Fala, Gabriel! O Gabriel sempre, né, Gabriel? Ó. Eu não avisei ninguém, cheguei de surpresa, mas como vocês estão acostumados a receber os meus vídeos desse horário, né? Então, eu acho que daqui a pouco a galera vem. Não vai ser um react hoje, né? Vamos responder perguntinhas de vocês com relação à transição planetária. O que mais que vocês me perguntaram lá no Instagram? Vocês fizeram um monte de pergunta hoje no Instagram. Quero ver, conseguir responder tudo isso aqui, gente. Meu Deus do céu. Tem uma galera que me falou que eu preciso falar sobre as doenças. Eu quero que vocês me respondam aqui se vocês acreditam que o corpo fala com a gente. Seu corpo fala com você, você acredita nisso? Se eu faço plástica mental, né, gente? Então, obviamente que eu acredito que o meu corpo conversa comigo por meio das doenças. Então, ou da dor de cabeça, gordura, dor de ouvido. Então, eu tenho plena convicção que as minhas emoções e o meu corpo tá conversando comigo por meio de alguns sinais. E aí, esses dias eu coloquei um Reels falando sobre isso e a galera ficou animada, hein? Vocês querem que eu faça um monte. Minha irmã ainda falou, ai, você tinha que falar sobre todas as doenças, Lari, porque é muito legal. Eu falei, não, vou falar sobre todas. Eu falei de alergia, né? E ontem, no nosso grupo do Plástica Mental, a gente estava conversando sobre problemas de ouvido, dor de ouvido, ouvido tapado, coisas no ouvido, né? Aí foi super legal. Explica todas as palestras, professor? Vou explicar. Também vou. O Instagram, ó, a gente tá ao vivo no YouTube, tá? Porque o YouTube, ele é mais consistente, ele não cai, o Instagram cai muito, tá bom, gente? Então, eu tô olhando pra cá porque a gente tá no YouTube, beleza? Mas vocês podem ir mandando as perguntas aí que eu vou respondendo aqui também. Tá bom? Boa noite. O Gabi eu já falei, William, Maria, Ingrid, Luiz Henrique. Cadê a Débora? A Débora tava aí também. Lindos, lindos, lindos. Ah, Débora, melhor. YouTube é melhor. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, meus amores, olha, a primeira da caixinha é: fala das doenças, Lari. Então, vou fazer assim. Eu vou conversar com vocês sobre as doenças. Eu vou fazer uma live por semana sobre as doenças. E aí vocês vão me fazer as perguntas, porque assim, eu não sei qual é o BO que vocês estão querendo resolver, entendeu? Olha lá, chiado no ouvido. Ah! Chiado no ouvido. Ó, a Maria apareceu aqui, ó. Chiado no ouvido esquerdo, ó.
Vamos falar sobre ouvido, porque eu falei bastante sobre ouvido ontem, então tá bem fresquinho na minha memória. Ouvido, normalmente, tem relação com aquilo que você não quer ouvir, né? O que é que estão falando para você e que você não quer ouvir? Que você não tá barrando as pessoas de falar para você. O que é que você anda ouvindo aí e que você não tá colocando um basta, né? Então, o meu filho Enzo, semana passada, ele teve um episódio no ouvido, né? E aí... E tava lá, o ouvido, a água entrando e a água não saía. Aí eu falei assim pra ele, Enzo, você já sabe trabalhar a sua mente, você já sabe que você não precisa ficar segurando essa água aí no seu ouvido, solta essa água, deixa ela fluir. E aí eu falei uma vez, e aí ele fez, conversou lá com a sombra dele, e aí a água foi embora. Só que a água foi embora, mas ele não mudou o padrão de pensamento dele. Aí no outro dia, tava ele de novo de manhã batendo. Deu, Enzo. De novo, Enzo. Deixa a água fluir. Solta essa água, deixa ela embora. Por que você tá tendo que prender essa água? Deixa ela embora. E ele, não, é que eu entro na água e aí acontece isso, aí eu mergulho. Não, beleza. Aí à noite tava o Enzo em crise, com dor, e chorou e gritou, porque eu não aguento mais essa água no meu ouvido. E aí eu, como uma mãe estranha que sou, né, eu não sou uma mãe comum, a mãe comum levaria pro hospital, né, apesar que meu marido é médico, mas meu marido tava nem aí, né, ele só falou assim, Enzo, daqui a pouco a água sai. E eu, como trabalho com as emoções dos meus filhos, né, com a essência deles, com a mente deles, eu fui lá conversar com ele. Falei, Enzo, o que você não tá querendo ouvir? Do que você tá com raiva? Do que você tá ouvindo que tá te trazendo raiva? O que você tá bravo de não tá conseguindo, de tá ouvindo, né? Qual é o BO? Aí eu falei, tem alguma coisa que a sua mãe, o seu pai tá te falando e você tá se irritando? É alguma coisa com isso? Dele, não é com vocês. Eu já sei o que é. E aí, ele continuou bravo, continuou com raiva e deixou a gente lá. E aí a gente foi jantar e deixou ele quieto lá, na dele. E aí passou uns 5, 10 minutos, ele me ligou falando que tava bem. E que ele tinha descoberto o que é que ele não queria ouvir e que ele ia dar um jeito. E aí ele conversou comigo, conversou com o pai dele, explicou a situação que ele estava vivendo e ele não estava conseguindo colocar limites. Eu não vou expor a situação que ele não estava vivendo, a única coisa que importa que importa para falar é, eu não tô querendo ouvir, por isso que a água estava tampando o ouvido dele, né? A água estava fazendo um serviço para ele, ajudando ele a não ouvir. Mas aí ele ficou muito irritado, né? Porque ao mesmo tempo que o universo está tentando ajudar, né? Que o corpo dele entendeu que ele não queria ouvir, então começou a tapar os ouvidos dele, aquilo causa incômodo, aquilo dói. Por isso que a gente tem que soltar, soltar aquilo que incomoda. E aí ele conversou com a gente, explicou pra gente o que era. E conseguiu, eu falei, agora então você tem que colocar os seus limites, você tem que falar com a pessoa, você tem que saber, né, até que ponto você quer ir nessas questões aí que você tá ouvindo e até que ponto você não quer mais, então você tem que agir, você tem que falar o não, você tem que colocar o limite. Se você não quer mais ouvir essas coisas, você tem que falar não. E aí ele falou, pode deixar, mamãe, eu vou fazer. Foi lá, e do jeito dele, né, começou meio mal educado, aí depois ele foi se organizando e falou os nãos que ele precisava falar. E aí passamos o resto da semana lá no Rio Quente, né, onde a gente tava, sem ele ter dor nenhuma no ouvido, problema nenhum no ouvido, e tipo, do nada desapareceu, não precisou tomar remédio, foi pro hospital, não aconteceu nada.
Só dele conseguir colocar o limite dele para fora, já conseguiu resolver a questão, né? Então, essa questão de estou com dor no ouvido, estou com chiado no ouvido, o que é que você não está querendo ouvir? E que você continua escutando, querendo que a outra pessoa pare de falar, mas na realidade, quem tem que falar não é você. Hã? Já descobriu? Quem foi que me perguntou isso? Deixa eu ver aqui. Torcicolo. Cadê o coelho? O coelho tá ali, ó. Ah, daqui a pouco ele aparece. Torcicolo, ó. Torcicolo. Questões no pescoço. Pescoço é inflexibilidade. É quando você continua dando o mesmo valor para coisas antigas e que não resolve a sua vida. Você não muda o seu paradigma. Você é inflexível. Ó, o pescoço, ele olha para todos os lados, ó, 180 graus. Quando você tá com torcicolo, o que acontece? Você trava, ó. Você não consegue. Você não consegue ou olhar para o lado direito, ou olhar para o lado esquerdo, ou fica travado. Não consegue olhar para lado nenhum. Inflexibilidade. Em qual questão da sua vida você está sendo inflexível? Você precisa soltar. Eu sei que soltar não é fácil, gente, mas esse eguinho aqui, esse avatarzinho aqui, ele fica querendo defender a gente, mas é desnecessário, não precisa ficar nessa de defender. A gente consegue se defender, né? A gente consegue, o nosso ser superior tá aqui para ajudar a gente, então é só deixar o bagulho fluir. Ó, o Ashton Sheeran, eu vou falar. Então, eu vou sentir vocês, eu vou entender o que vocês querem dessas lives, e eu fiz um compromisso comigo que além dos vídeos eu vou fazer umas lives com vocês para falar sobre várias coisas, inclusive, cadê o Ashton Sheeran? Estamos aqui, ó, com o nosso livro de R$1.000. Ai, Matheus, obrigada. Ó, eu já li, já amei. E vamos falar também da transição planetária. Vocês me pediram na caixinha, vocês me pediram para falar sobre a transição planetária e eu vou falar. Vou falar sobre a transição planetária, sobre o manual da ascensão, né? Sobre como a gente faz a nossa ascensão. Vamos falar sobre o ego, vamos falar sobre a essência, como a gente transcende as sombras, né? Então, tem muita coisa pra gente falar. Aí a Viviane perguntou assim, isso tem a ver com o zumbido do ouvido? O zumbido no ouvido não atrapalha você de ouvir? Não te deixa irritada? Mesma coisa. É a mesma coisa. Água no ouvido, zumbido no ouvido, é tudo relacionado com o ouvido. O que é que você não está querendo ouvir e você está se obrigando a ouvir? O quê? Deixa eu procurar um negócio aqui que é interessante. Quer ver, ó? Ó, zumbido é recusa-se a ouvir, não presta atenção à sua voz interior. Teimosia. O que é? O que é que você está se recusando a ouvir? Aí tem a questão de você estar se recusando a ouvir pessoas de fora e tem a questão de você não estar querendo ouvir a sua voz interior para você seguir do jeito que você acha certo. E você tá ouvindo os outros. Você tá teimando nas suas crenças e não tá seguindo o seu destino. Beleza? Soltar é difícil, é isso aí.
Quem mais? Alguém falou aqui pra mim o que acha do Kai Bailon. Eu tenho até uma série sobre o Kai Bailon lá no meu site, larissazili.com. Assiste lá. As 7 leis universais. Fala dessa! Manual da Ascensão, maravilhoso. Coluna lombar. Coluna lombar tem relação com dinheiro. Você não tá acreditando na sua conexão com a essência divina. Você não tá confiando na sua conexão com a essência divina e que ela vai prover a tua vida. E aí a tua lombar dói. Muito. Entendeu? Então, gente, ó, dá pra gente... Que? Com o receituário da médica que mega independente da idade... O quê? Jesus, Williams, tá doido? Ai, meu Deus, eu vou ter que contratar alguém pra cuidar do chat das minhas lives, porque cada uma... Ai. Ó, o Ashton Shearer, então, a gente vai falar... O que mais que a gente vai falar? Vai falar do Manual da Ascensão, vai falar sobre o mapa da alma, que é a questão do ego, a questão da mente, a questão do corpo, a questão da nossa conexão com a fonte. A gente vai falar bastante coisa sobre os Abraham Hicks. Tudo que vocês me pediram aqui, a gente vai mandar ver. Ó. O Diego tá perguntando, como prosperar mesmo no inverno? Vende blusa de frio. Eu não sabia que tinha diferença de prosperar no inverno, no verão. Tem diferença, gente? Eu não sabia, não. Ei, Diego. Diego não, Diogo deve ser. Ou Diego, é Digo. É Rodrigo? Nossa, eu tô sem óculos, eu tô muito cega. Será que é Rodrigo? Ó, aí tem uma galera que perguntou sobre trading. Gente, mas... Trade é depois, tá? Fala sobre bebida alcoólica e a frequência. Ó, eu sei que vocês têm muita questão negativa com bebida alcoólica. Vocês sempre me perguntam sobre isso. Ai, Lari, você toma bebida alcoólica? Como é que funciona? E blá, blá, blá. Vocês sempre me perguntam sobre bebidas alcoólicas. Eu vou passar para vocês a visão que eu tenho sobre isso, que é a minha visão sobre comida e sobre bebida. O álcool, assim como a comida em excesso, é prejudicial para a sua saúde, para o teu corpo, para a tua mente, para tudo, certo? Se você bebe demais, você pode fazer um bando de besteira, porque você perde toda a noção da consciência e você fica só o inconsciente tomando conta, e aí já viu, né? Se tem muita besteira guardada dentro de você... Aí você vai sair fazendo muita agada, né? Então, não dá certo. Comida demais também é uma forma de você se prejudicar. Por quê? Comida demais eu preciso me esconder. Eu preciso lotar esse vazio que tem dentro de mim. Eu preciso tirar esse vazio que tem dentro de mim. Então, assim, tudo que você faz demais é prejudicial. Então, bebidas alcoólicas. Ai, Lari, pode, não pode? Eu tomo, entendeu? Tomo um vinhozinho, tomo uma cervejinha, não vejo nenhum problema. Já tomei um pouco demais, 3 vezes na minha vida, 2 vezes na minha vida, fiquei meio mole, meio grogue, né? Fiquei dando risada. Só. Não fiz nada. Por quê? Porque eu não uso álcool pra relaxar. Eu não uso álcool pra me defender de alguma coisa.
Eu não uso álcool para apagar as minhas dores aqui do planeta Terra. Eu não uso álcool para esquecer, nem a comida, entendeu? Eu não uso a comida e a bebida para trabalhar as minhas emoções, para me esconder. E a partir do momento que a gente faz isso, a gente experiencia o planeta Terra, tudo que tem aqui no planeta Terra com saúde, sem descontar aqui no planeta Terra, tá de boa, entendeu? Acho que agora sim, eu conheço um monte de gente que é chata pra caçamba, sabe? Conheço, tem alcoólatra na minha família, então que usa a bebida, o álcool, ele participa da soluço, né? A pessoa precisa fazer soluço, então ela bebe, ela precisa fazer catarse. Então, o álcool é uma forma de nigredo, né? De você tá enfiado num buraco e você bebe para ver se você limpa esse buraco, mas acaba não limpando, acaba te enfiando em mais buraco ainda. Mas quando você exagera, quando você fica sem noção, quando você se torna um doente, entendeu? Doente. Quando você usa o álcool para se defender das suas emoções, para se esconder da sua vida, quando você usa a bebida para isso também, né? Para se esconder, para se defender, para acabar com o vazio, para se soltar, isso é negativo. Isso é extremamente negativo, né? Agora, tomar igual eu tomo. Sai eu e o meu marido, eu tomo um drinkzinho, 2 drinkzinhos. A gente dança e eu volto pra minha casa com o meu marido. A gente ri, dá risada, conversa, brinca e volta pra casa, né? Eu nunca briguei com o meu marido por causa Nunca briguei com o meu marido por causa de bebida, por exemplo. Eu nunca fiquei chapada e aí briguei, arranjei encrenca, falei aquilo que ficava entalado na minha garganta que eu não conseguia falar sóbria. Sabe? Essas coisas que a galera que bebe demais faz, né? Ou bebeu demais até cair, ficou lá jogado, morto. Não. Essas coisas aí, isso daí é doença. Isso aí é problema, né? Então, eu não vejo nem... Ó, a Maria tá falando aqui, a Maria Leandro, ó. Comida e bebida nunca foi meu combustível. Eu também. Eu experiencio a minha vida. Então, eu gosto de comer, eu gosto da comida, eu acho gostosa. Eu gosto de tomar um vinho, eu gosto de tomar um chopp, eu acho gostoso. Mas eu não uso isso para me entorpecer. Entendeu? Quando você usa como um entorpecente, aí a gente tem um grande problema, né? Eu também não acredito, né? Que no fato de eu estar bebendo a minha cerveja, conversando com meu marido, só nós dois ali brincando, se divertindo, vai chegar um monte de espíritos zombeteiros e entrar no meu campo. Eu não acredito, meu campo é fechado. Eu trabalho com as energias, eu fecho o campo. Se eu me sinto mal, eu sinto que a energia do ambiente não tá legal, não tem normalmente a ver com a bebida, né? Então eu já trabalho o meu campo, eu já fecho o meu campo, porque eu sinto a vibração do ambiente. Isso não tem muita relação com o que você está bebendo ou com o que você está comendo. E mais com o seu campo eletromagnético, né? O que mais? Deixa eu ver aqui. 3 vezes só estamos perdidos, então. Gente, eu comecei a beber álcool. Nossa, demorei muito para beber álcool. Muito. Com 30 e cacetada. Eu vou fazer 43 anos daqui a um mês. Então, eu comecei, eu acho que tomar uma cervejinha com 38 anos. 38 não, acho que com 37 anos. Então faz muito pouco tempo, né? Então, e bebia pra brincar, pra zoar. E porque eu acho gostosinho, entendeu? Eu acho gostosinho os drinks,
Eu gosto de experienciar mesmo o sabor do negócio, né? Eu peço drink com fruta, então é muito a questão de apreciação, não de querer fugir, de querer correr, né? De querer me entorpecer para esquecer da vida que eu tenho. Eu adoro a vida que eu tenho. Eu não quero fugir da vida que eu tenho. Eu sou completamente apaixonada pela vida que eu tenho. Eu amo a vida que eu tenho, né? Então eu acho que é isso, ó. A Catherine tá... Mas, Catherine, você... eu tava falando com você ontem. Como fechar o nosso campo? Catherine, meu love, responde para sua mamãezinha. Como é que fecha o seu campo, dona Cat? Fiquei lá 300 horas falando com você ontem. Aí você vem e me pergunta isso. Qual a sua resposta? Falar não para papai, mamãe e irmãzinha. É isso. Você tem que falar não. Não, não, não. Apanhou. Você principalmente precisa falar não. Coloca limite. Quando eu falei pra você ontem, eu falei assim, ativa a sua Hera. O que significa isso? Vocês sabem o que a Hera faz? A deusa Hera é um arquétipo. Ela é uma deusa, ela é a deusa da independência, da autoconfiança, do poder, do seu próprio poder. Certo? O que ela faz? Ela protege o seu campo. Ela não deixa ninguém entrar. Só quem é chamado pode entrar na casa dela. Aí eu comentei ontem com as minhas alunas, com as minhas alunas que eu ativo muito bem a minha Hera. Por quê? Porque quando eu conheço pessoas, ou eu convivo com pessoas da minha família, e eu sinto que essas pessoas estão tentando entrar no meu campo com as sombras delas, projetando as sombras delas em mim, eu declaro para a pessoa, eu não preciso falar, mas eu declaro dentro do meu campo que eu não permito que nenhuma sombra daquela tal pessoa entre no meu campo. Eu só aceito receber a energia que eu quero. Então, eu aceito receber amor, gratidão, entendeu? Só alegria, diversão, paz. Isso eu aceito receber. Coisas diferentes disso, não. Certo? Então, isso é uma forma de você já bloquear. Aí, vocês vão falar assim, mas eu tenho que conviver com a pessoa. Ai, a pessoa vai na minha casa. Ai, a pessoa não vai na sua casa. A pessoa não vai. Se ela for levar sombra para sua casa, ela não consegue entrar na sua casa. Ai, mas eu tenho que ir na casa dela. Então, a vida é feita de escolhas. Se eu sei que aquelas pessoas, quando entram em contato comigo, ao invés delas quererem estar comigo, elas querem jogar a sombra delas em mim, eu escolho não estar em contato com aquelas pessoas. Mesmo que sejam meus familiares. Porque eles não querem a minha presença. Eles não gostam da minha alegria, do meu amor. Eles não querem essa parte minha. Isso incomoda. Eles querem que eu entre na sombra quando eu estou na presença deles. E se eu já sei que essas pessoas vão jogar sombra, vão projetar sombra em mim, para que eu entre na sombra, ou eu me protejo antes de entrar em contato, porque às vezes a gente precisa entrar em contato, então eu faço a blindagem no meu campo, e aí eu não entro em contato com as sombras, do jeito que eu acabei de falar para vocês, ou simplesmente eu não convivo
com essas pessoas. Eu falo, não quero, não vou, não me interessa. Certo? Jesus, faço isso com a sogra. O que é e como fazer? É o que eu acabei de falar para vocês, certo? Família. A família, a Matrix, ela nos obriga a engolir seco a família. Por quê? A religião, né? As religiões, elas falam que a gente tem que aceitar, que a gente tem que abaixar a cabeça, né? Dar a cara ao tapa, etc, 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 né? Então, as religiões, elas falam muito sobre isso. Só que não é assim. Por que a religião te leva para esse buraco? Porque quando você escolhe não falar, não responder, não falar não, aceitar, aí você vai se machucar para aceitar, para não responder, você aumenta a sua sombra e você projeta essa sombra na outra pessoa. Então, quando a Cat ou quando cadê? A Cláudia entra em contato com as pessoas das quais ela não quer entrar em contato, ela quer blindar o campo. E ela leva essa energia negativa dela na casa dessas pessoas, ela tá fazendo tão mal para essas pessoas quanto essas pessoas estão fazendo mal para ela. Então, quando ela não quer estar com as pessoas e ela vai até lá, ela está levando mal para casa dessas pessoas. Porque ela não quer estar ali. Então, essa questão da sogra é uma questão que eu vivi na minha família. Gente, eu tenho 27 anos de relacionamento. 27. É óbvio que existiram questões com sogra, com sogro na minha casa. Óbvio, né? Que a gente teve que lidar. Eu tive que lidar, meu marido teve que lidar. E a gente teve que entrar num acordo para que a gente conseguisse conviver com as famílias de forma equilibrada e não afetar o nosso relacionamento. A primeira pessoa que fez esse acordo com ele fui eu. Quando eu comecei a estudar física quântica, quando eu comecei a estudar os Abraham, as consciências extraterrestres, e eu entendi que eu tinha que manter a minha vibração elevada para me conectar com a fonte divina que existe dentro de mim. E que sempre que eu me desconectava da minha fonte divina, eu ajudava o planeta Terra a baixar a frequência. Então eu não abaixava só a minha frequência. Eu baixava a frequência do planeta junto. Eu baixava a frequência das pessoas que estavam à minha volta. Também. Eu fazia mal também. Então, a primeira coisa que eu fiz foi: eu nunca mais vou estar num lugar sabendo que eu não quero estar naquele lugar. Porque eu não quero fazer mal para mim e nem para o outro. De jeito nenhum. Eu preciso manter a minha conexão com a fonte. Eu preciso manter a minha alma expandida. Eu preciso mudar o meu paradigma. Eu quero estar na paz o meu dia inteiro para conseguir me conectar com a fonte o máximo de tempo possível. Esse é o meu maior objetivo de vida. Eu sempre falei para vocês, há anos, desde 2018 eu faço lives sobre essa questão de mentalidade, etc. Então, desde 2012, o meu caçula nasceu em 2013. Então, foi em 2012, 2011 que eu comecei a estudar mais profundamente essas questões. E lá, quando eu entendi
que ao ir até os ambientes contra a minha vontade, eu fazia mal para o ambiente e mal para mim, eu comecei a escolher falar não. Por mim e pelo outro. Então eu entendi que, por respeito à minha energia, a Deus e ao outro, eu não ia estar naquele ambiente. Por quê? Porque eu não conseguia levar amor até lá. Se eu não consigo levar amor nesse ambiente, eu não posso estar nesse ambiente. Não posso. Então, esse foi o primeiro passo que eu dei. Falar não. Se lá naquele ambiente eu não sou uma boa pessoa, eu não vou até aquele ambiente. Então, ambientes familiares são ambientes que têm muita dor, tem muito problema, certo? É difícil uma família com filhos da nossa idade, né, que não tenha grandes problemas familiares. Eu acho lindo quando a família já é resolvida e que não tem grandes problemas, né? Eu acho muito lindo, mas é raro, super raro. Então, quando eu tomei a decisão de, se eu não estou bem, eu não vou, por respeito a mim, a energia divina, Deus, e ao meu próximo, eu comuniquei ao meu marido e falei assim para ele, olha, de acordo com as coisas que eu estou estudando e com a nova forma de viver a nossa vida, a minha vida, né, aqui na nossa casa, eu não quero mais ir a locais, ir a lugares onde eu não vou conseguir respeitar as pessoas. Onde eu sinto que as pessoas não respeitam a minha energia e aí, por conta disso, eu não vou conseguir respeitar as pessoas. E aí, eu vou levar o mal e eu vou sentir o mal e eu não quero estar nesse ambiente. O meu marido entendeu, porque conforme eu ia estudando, eu ia contando para ele e ele ia concordando com as coisas que eu ia estudando. E eu falei, então, como muitas vezes, quando eu vou na casa dos seus pais, muitas vezes os seus pais querem estar só com você. Eles não querem a minha presença, né? Eles não estão muito afim de olhar para minha cara. Então, como muitas vezes isso acontece, eu vou começar a escolher os momentos que eu vou estar lá, junto com a sua família, para que eu leve apenas o meu amor até esse ambiente, para que eu me prepare e leve apenas amor para esse lugar. E aí eu pedi para ele fazer a mesma coisa. Assim como eu não quero levar sombra para casa da sua família, eu não quero que você leve para minha casa. Para casa da minha, aliás, para minha casa não, para casa da minha família. Eu não quero. Então, quando você sentir que não é legal ir até aquele ambiente, você não vai. Não vai. E eu vou fazer a mesma coisa. Foi assim que a gente começou a colocar limites, né, nas pessoas. Então, assim, pelo bem da nossa família, pelo bem da nossa casa, pelo bem da nossa conexão com Deus, a gente só faz aquilo que a gente quer fazer. Foi fácil no primeiro ano, no segundo ano? Não, porque as pessoas não respeitam. Elas ficam assim, por que não sei quem não veio? Cadê não sei quem? E aí cabe a nós termos consciência do que a gente quer e o que a gente não quer e falar. Ele não quis. E eu nunca menti. Ele não tá afim de vir, não veio. Eu não minto. Eu não minto. E não admito que meu marido minta por mim. Ah, cadê a Larissa? Não veio. Por quê? Não tava afim. Fala a verdade. Não vai mentir. Ai, sabe o que é? Ela tava com problema. Não minta. Ainda mais na frente dos meus filhos. Jamais. Jamais. Então,
os pais dele nem perguntavam porque eles tinham medo da resposta. Vai que o meu marido falasse a verdade. Ah, ela não tá afim de olhar pra cara de vocês. Mas é bem isso mesmo. Eu acho que por respeito. Então, quando eu falei pro meu marido, eu falei, é por respeito à sua família, por respeito a você. Se eu não consigo entregar amor, não é legal eu estar nesse ambiente. Porque assim, você é o filho deles. A relação amorosa é sua e deles. Então você vai lá e faz toda essa questão acontecer. A minha presença, dane-se. Eu só sou a nora. Sou ninguém na família deles. Eu sou a mãe e a esposa da minha família. Agora, eu como nora é nada. Entendeu? Ah, é uma pessoa que apareceu lá. Então, não dá. Aí, ele teve um pouco mais de dificuldade para fazer do meu lado da família, porque ele ficou com medo das perguntas que os pais dele iam fazer, e aí ele ia ter que falar. Ah, ela não quis, ai, tá. Então, assim, ele não sabia lidar muito bem com isso, e ele ficou com medo de responder e ser grosseiro. Aí eu falava assim, eu vou na minha mãe, você quer ir? Ele, não vou na sua mãe, não quero ir na sua mãe. Aí eu, nossa, tá bom, calma, não precisa ficar bravo não, só fala que não quer ir, tá tudo bem, te amo, beijo, tchau, estou indo. E aí eu ia. Mas aí ele foi aprendendo a falar, que ele pode colocar limite nas pessoas, porque a gente não foi ensinado a fazer isso. Então é difícil, é doloroso a gente colocar limite nas pessoas, porque quando a gente era pequenininho, nos ensinaram que a gente tem que fazer o quê? Aceitar qualquer porcaria. Não é? E falar amém, e pronto. Mas não é assim que funciona, certo? Não é assim. Então, foi bem legal quando a gente começou a fazer isso. Com a nossa família, demorou um pouco mais de tempo para fazer, com a nossa família externa, né? Com os pais dele, com os meus pais. Eu levei 2 anos e meio para começar a fazer. Porque eu comecei a blindar o campo da minha família antes, né? Porque eu sempre fiquei em casa cuidando das crianças. Então, eu cuidava das crianças, trabalhava em casa, cuidava da casa, e tá. O meu marido, ele sai e volta. Sai e volta. E aí, nesse sai e volta, quando ele voltava irritado com coisas do trabalho, e aí ele queria vomitar essas coisas dentro da casa, como eu tinha filho pequeno, nenezinho, e eu já entendia essas questões energéticas, né? Eu não admitia que ele trouxesse para dentro da nossa casa esse negócio de falar mal do trabalho, de xingar os pacientes, de ficar com raiva, de falar mal do governo, de falar do futebol, entendeu? De falar de notícia ruim, de acidente de carro, de lá. Não, é proibido. Proibido, até hoje, proibido esse tipo de conversa dentro da minha casa. Proibido. Isso também é blindar o campo. É proibido. Não pode falar. Nem os meus filhos podem. Os meus filhos, eles pedem para falar, né? Aí, eles falam, mamãe, eu posso perguntar uma coisa para você que eu ouvi que aconteceu? Para você me falar se é verdade ou não? Eles pedem. Aí pode perguntar, lógico que pode perguntar. Daí ele vem e fala, é verdade que aconteceu tal coisa? Que aconteceu isso? Que aconteceu Aí a gente vai explicando, vai conversando, né? Às vezes eu tiro o TikTok da mão dele e falo, não, deu que não dá, né? E aí, quando o Enzo nasceu, quando eu tava grávida,
eu já expliquei pro meu marido que eu não queria mais que ele trouxesse as coisas para dentro de casa. Que dentro de casa era para ter paz, amor, energia gostosa. É um lar. Tem que ser um ambiente lindo de viver, entendeu? Tem que ter contato com a natureza, tem que ser lindo, tem que ser incrível, tem que ser o melhor lugar do mundo, tem que ser dentro da sua casa. Tem que ser dentro do seu corpo, entendeu? Tem que ser. Aí, ele entendeu, só que ele teve um pouco de dificuldade para fazer. Então, eu tive que ir falando, ó, eu li num livro, eu tinha lido num livro que o cara tinha uma árvore na frente da casa dele. Aí, sempre que ele saía do carro, ele fazia um ritual. Era um livro de memorização que eu li isso, e aí eu usei essa técnica de memorização pro meu marido lembrar que ele estava entrando em casa. Então, ele teria que abençoar a nossa casa a hora de entrar. Não maldizer. Aí, o que acontecia? Eu falei pra ele, olha, o cara, todas as vezes que ele entrava dentro da casa dele, ele lembrava que ele tinha que fazer tal coisa, então ele memorizou assim. Ele batia na árvore e aí ele lembrava as coisas lá que ele tinha que falar pra mulher dele. Era a técnica de memorização. Aí eu falei pro meu marido, usa isso. Todas as vezes que você sair do carro e bater a porta do carro, você vai lembrar que você está entrando em casa. E a sua casa é um ambiente de amor. A sua casa é um ambiente de luz. É um ambiente divino, de paz, de diversão, de alegria. É um lar. É um lugar de amor. É a casa de Deus. Então, neste lugar é proibido trazer porcaria. Não vai trazer. E aí, ele foi fazendo, até que primeiro ele parou, ele nem conversava comigo, porque ele não sabia o que era coisa boa e o que era coisa ruim. Aí ele ficou parecendo um robô, ele não sabia o que ele falava. E aí, a gente foi, né, conversando, né? Eu briguei com ele também, porque ele parou de conversar comigo. Tipo, eu não sei da sua vida, você não fala... Eu pergunto como é que tá o teu dia, você fala... Legal. Pô, né? Não é possível. E aí, a gente foi melhorando o nosso relacionamento, a nossa comunicação. E ele foi entendendo que existem formas de falar sobre o trabalho e que são positivas e que não traz nada de negativo, né? E aí ele foi encarando o trabalho dele de uma forma diferente para que ele chegasse em casa bem. E isso transformou a vida dele completamente. Completamente. Até hoje ele fala isso. Ele fala, cara, se não fosse essa questão da gente saber trazer amor para dentro da nossa casa, né? Quando você falou pra gente fazer isso e eu comecei a me policiar pra fazer, pra gente não brigar, pra não dar ruim, mudou a minha vida. Então mudou a vida dele. Aí ele começou a entrar no consultório dele de uma forma diferente, falar com os pacientes de uma forma diferente, né? Então tudo mudou na vida dele. Tudo mudou. Totalmente. E ele adora, né? E eu aqui é mais complicado, né? Porque eu trabalhava na minha casa, olha como é complicado. Trabalhar dentro de casa, aí eu fico com os meus filhos dentro de casa, então vira e mexe eu dava umas surtadas, ficava nervosa e tal. E aí eu também tive que aprender a controlar o surto. E aí eu acabei, né? De tanto tentar controlar as emoções, né, de uma forma errada, me fechando, eu acabei tendo um episódio depressivo, né, fiquei um ano e meio, mais ou menos, para conseguir sair dessa nigredo, né, dessa dor, trabalhar as minhas sombras. Então eu tive que aprender a transmutar as minhas questões, transmutar os meus problemas
de uma forma que não me agredisse e que não agredisse as pessoas da minha casa, nem da minha família. Então, tudo isso que eu falei para vocês agora é sobre blindagem. Como é que você vai blindar? Você, quando você escolhe com quem você vai falar, com quem você vai interagir, quando você escolhe o trabalho que você vai fazer ou não vai fazer, o que você vai comer ou não vai comer, qual a intenção que você coloca nessa questão de comer, não comer, Isso é uma forma de se blindar. A outra questão é, eu quero me blindar das pessoas. Só que quando você vai até a casa das pessoas, levando a sua maldade, a sua não vontade de estar lá, o seu rancor, as suas mágoas, você também está levando mal na casa dos outros. Então, os outros não são os únicos problemas. Concorda? Você também é um grande problema. Você e os outros. Como você não consegue enxergar a parte boa do outro, você só enxerga a sombra, é só isso que você recebe do outro, né? Tem uma outra questão que eu uso muito, que é essa questão, quando eu tava muito irritada com os meus filhos. Aí eu lembro que eu li um dos livros dos Abraham, eles sempre falam isso, né? Que aquilo que você coloca pra fora é o que você recebe. E aí o Enzo tava, meu Deus do céu, me deixando maluca. E aí eu peguei e falar, cara, ele tá fazendo tanta birra, ele tá tão irritante, como é que eu vou conseguir enxergar outra coisa que não seja isso? Porque eu tô querendo trancar o moleque no quarto, meu Deus do céu! E aí eu criei uma forma de sair desse transe, né? Que a gente fica bravo com as crianças, né? A gente fica brava. Eu criei uma forma de lembrar do que os Abraham falam, né? Olha pro que você gosta da pessoa, porque daí o seu relacionamento com essa pessoa vai ser incrível. É lei da atração. Então só olha para aquilo que você gosta, que daí você vai receber só aquilo que você gosta. Aí o que eu fiz? Sempre que eu começava a ficar irritada com alguma coisa que o Enzo fazia, porque o Enzo é meu primeiro filho, né? Então foi ele que começou a testar, né, essa minha sabedoria. E eu apanhei bastante para aprender. E aí ele vinha e eu falava assim, ele é o Enzo, Larissa, ele é o Enzo, Larissa, é o Enzo. É o Enzo, lembra que você ama, é o seu neném, é o Enzo, é o seu neném. Aí eu ficava falando isso na minha cabeça. Aí olha pra alguma coisa que você gosta, olha pra alguma coisa que você gosta nele. Aí eu lembrava de alguma coisa muito fofa que ele tinha feito, muito linda, pra sair do transe. Aí o Heitor começou a aprontar também. Aí o Heitor cresceu e começou a falar muito não, e então ele começou a aprontar também. E aí, quando o Heitor começou a vir também, aí eu falava assim, Larissa, lembra, ele é o Heitor fofinho, é o seu fofinho, lembra que é o seu fofinho, ele é o seu fofinho, sai do transe, ele é o seu fofinho. Aí eu saía do transe. Eu uso tanto isso, eu usei, né? Hoje eu quase não preciso mais, mas eu usei tanto isso, que os meus filhos sabem que eu uso isso. Porque quando eu começava a ficar muito brava com eles, eu falava, eu tô ficando muito pé da vida. Muito. Vocês estão caçando a minha sombra, velho. E vocês vão conseguir arrancar minha sombra daqui de dentro. Aí eu falava assim, Larissa, lembra? É o Heitor fofinho. Lembra? É o Enzo. É o Mencho. Eu chamo ele de Mencho. É o Mencho, pelo amor de Deus. Lembra? Que é o Enzo Roquinho. Lembra que você ama os dois. Lembra disso. Lembra disso. Eu falava, Deus, me faz lembrar que eu amo esses dois.
Aí os meus filhos ficavam quietos, né? Porque como eles viam que eu tinha perdido completamente. Falei, não, se eu não fizer alguma coisa agora, eu mato esses dois. E aí, como eu não queria ficar brava, mais pé da vida do que eu já tava, eu olhava pra cima e falava, Larissa, lembra? É o Encho. Lembra que é um menzinho, não queira matar ele, é um menzinho, você ama o menzinho. Lembra, eu tô doido fofinho. E aí teve uma vez, o ano passado, que eu comecei a ficar muito irritada com uma pessoa que ela tava me irritando muito. Ela tava me irritando muito, cara. E eu não tava conseguindo controlar essa questão, porque eu tava recebendo a sombra e a sombra dela tem conexão com as minhas, porque é da minha família, e eu tava entrando em transe mesmo, tava ficando pé da vida, né? Aí o Enzo percebeu, aí o Enzo pegou assim no meu braço, aí falou assim, mamãe, olha pra mim. Mamãe, olha só pra mim, lembra que eu sou o Enzo? Ai, que fofo. Só conversa comigo, olha só pra mim. Olha só pra mim, eu sou o Enzo, lembra? Então só olha pra mim. Ele fez isso, gente. Vocês acreditam? Quando você cria o teu filho dentro desse ambiente, desde nenezinho, ele entende até quando você tá saindo. E aí ele vai e te traz de volta. E aí na hora eu falei, por que eu tô tão brava, velho? Eu não preciso disso. Eu não vou fazer isso comigo. Eu vou embora. Eu vou embora. E assim, era um apartamento que eu tinha alugado, né? E eu tinha colocado as pessoas dentro do apartamento. E eu estava irritada com uma das pessoas. E aí, depois que ele fez isso, eu subi e eu falei pro meu marido, a gente vai embora amanhã. Ele, tá bom, vamos, porque ele também já tinha visto, ele tinha visto que eu tava pé da vida. Eu falei, não, o dinheiro não paga a minha irritação. Então eu vou embora amanhã. Aí eu saí, a pessoa tava indo embora. Isso que é blindagem! Isso que é blindagem de campo energético, minha gente. É a família inteira, entendeu? Então vocês têm que entender que quanto mais vocês blindam a vida de vocês com amor, com paz, com tranquilidade, quem não vibra nesta faixa não consegue entrar no seu campo. Ela não entra, a pessoa não entra no campo. Não entra. E é disso que vocês têm medo. Vocês têm medo de alterar a frequência de vocês e aí a galera sumir. Mas eles têm que sumir. Porque você está em frequência diferente. Eles vão sumir. Esse é o sinal de que você está subindo. E aí tem uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas e para os meus alunos do Plástica Mental. Toda relação que é divina sobrevive. Se é divino, sobrevive. Confia na divindade que você tem em você. Confia na fonte. Confia em Deus. Tudo que é divino fica. E aí, o que acontece? No momento de transição que você vai fazer, para você mudar de faixa de frequência, as pessoas vão sim se afastar. Só que se essas pessoas desse relacionamento que você ama, que é divina, se elas te amam, se o relacionamento é divino, elas vêm junto. Elas vêm junto. Elas não vão ficar longe. Afasta, mas conecta. Aí quando vocês mudam de frequência, afasta de novo. Mas já ela conecta de novo. Aí se alterar a frequência, afasta de novo, mas já conecta de novo. Porque o que é divino não acaba. Se acabou, é porque não é divino. Vocês se ligam por meio de sombras. E por meio de sombras não tem como ser bom. Aí, se você não consegue esquecer as sombras e se conectar
com a pessoa utilizando o seu amor e a pessoa não consegue fazer isso também, vocês não vão ter conexão, a não ser com as sombras. E aí dá briga, é chata, é irritante, baixa energia, porque sombra. A sombra puxa muita energia, gasta energia, o ambiente fica denso, baixo, pesado, certo? Quando você consegue se conectar, quando você já transcendeu as suas sombras, já ressignificou as suas dores, as dores do seu ego aqui, do seu avatar, né? Seu avatar tá magoado, aí você foi lá e tá, tudo bem, nenê, e ai, bonitinho, fofinho, vou cuidar de você. Você cuidou aqui, né, do seu avatarzinho, da mente do avatarzinho, conectou o avatarzinho na essência, né? Ele tá recebendo bastante amor divino de Deus, ele tá bem, o avatarzinho tá bem, tá conectado com a fonte. Nesse momento que você consegue a maior parte do seu tempo ficar bem, ficar feliz, se a outra pessoa do relacionamento que você tinha, né, e que você lembra da pessoa, tipo, nossa, bem que a gente podia dar certo, né? Mas se a outra pessoa, ela não consegue se conectar com a fonte dela, com a luz dela, mesmo que você esteja conectada com amor, a pessoa não chega. Ela não consegue vir. Ela não consegue vir até você, porque vocês estão em frequências diferentes. Então, isso que é blindar. Isso que é blindar o teu campo. O Hélio tem, eu já comentei, eu acho que em vários vídeos meus, que o Hélio tem uma palestra que ele fala, que é super legal, que ele fala que tinha uma senhora que tinha certeza absoluta que ela nunca iria ser vítima de um terremoto. Apesar dela morar num lugar que tem terremoto. Mas ela sempre acreditou nisso. E aí, que ela não ia perder as coisas dela, que ela não ia ser vítima, né? Aí, o que aconteceu? Teve um terremoto no ambiente onde ela estava. E aí, caiu de um lado, caiu do outro. Mas ela não. Então, eu sempre falo muito, isso é um versículo, né? Eu falo bastante isso pro Enzo, às vezes quando ele tava com medo daquela história da chacina nas escolas, sabe? E aí eu ensinei um ritual para que ele conseguisse blindar o campo dele, né? Porque os meus filhos, eles confiam muito no amor de Deus, muito. Então eles têm plena convicção que Deus cuida deles o tempo todo, tem plena convicção. Mas às vezes a Matrix vem pesada na cabeça deles, né? Então, a gente não falou nada sobre aquelas questões que estavam acontecendo nas escolas, mas dentro da escola foi falado. Foi. E falado muito. Porque as mães falam muita besteira na cabeça dos filhos e os professores também falam muita besteira. E aí, eles vieram para casa e estavam em pânico, morrendo de medo e tal. Aí eu ensinei uma blindagem para eles, né? E aí eu falei, né? Muitos cairão na minha direita, outros tantos cairão na minha esquerda. Mas eu vou ficar de pé, porque você está comigo. Então eu ensinei eles a visualizar os anjos, né? De Deus. Aí eles colocaram as ferramentas que eles queriam nos anjos, né? Com armadura, para cuidar deles e tal. E aí eles continuaram indo para a escola sem ficar em pânico, né? Sem ficar com medo, sem ficar desesperado, porque eles sabiam que eles estavam com uma escolta divina, né? Uma escolta divina armada. Então, são formas de blindagem, né? Você tem que aprender a blindar. Só que você só vai aprender a fazer essa blindagem quando você confiar no novo paradigma. Qual é o novo paradigma? Quando eu sou amor, eu me conecto com Deus. E quando eu estou dentro dessa conexão, a minha vida é amor.
Esse é o paradigma. Foi por causa deste paradigma que eu comecei lá atrás a falar pro meu marido, olha, se eu não tenho amor, se eu não estou conectada com amor, não tem como eu ir na casa dos seus pais, porque eu vou me conectar com as sombras deles e eu vou baixar a energia do ambiente. Eu não posso fazer isso por você, por Deus, por mim, por eles. Eu não tenho esse direito. Então, existem pessoas que eu tenho sombras, várias sombras, que me magoaram, que me fizeram várias coisas pro meu avatarzinho. E aí, eu não trabalhei essas sombras, porque não tava afim. Não fui atrás de trabalhar. E quando existe essa possibilidade de eu encontrar com essas pessoas com as quais eu sei que existem sombras, eu só vou quando eu me preparo para ser amor onde eu estiver. Caso contrário, eu não vou. Não vou. Não vou. Então, é uma escolha. Viver dessa forma é uma escolha. É uma escolha que eu faço todos os dias. Eu escolho viver dentro dessa energia. E aí, se você, entendeu? Não consegue levar amor para onde... Isso é o que eu encontrei na internet. Se você não consegue levar amor para os outros locais, como é que você vai nesse lugar? Não tem sentido você estar nesse ambiente. Não tem. Ah, agora eu entendi que você entendeu, Mandinha. O que você entendeu? Quando os meus alunos falam que entenderam, eu fico com medo. O que vocês entenderam? Entenderam, gente? Acho que tá bom, já falei bastante hoje, né? Estou passando por isso, mas não sei me manter nessa energia de amor para conviver com eles. Ah, entendi, Amanda. Então, primeiro você tem que olhar para você. Primeiro olha para você. Coloca amor em você. Primeiro você. Primeiro você cura as suas feridas. Primeiro você coloca a máscara em você. Depois que você estiver bem, aí você prepara o seu campo para conviver com os outros. Primeiro você cuida de você. Você é adulta. Você tá fazendo plástica mental, né? Então você já é adulta. Você já tá bem, entendeu? Já sabe das coisas. Então primeiro você pega o seu ego ferido, né? As suas memórias, as suas sombras, e você cuida delas. Dá muito amor para elas. Cuida. Trata. Faz lá a massaginha. Dá amorzinho. Fala coisa boa. E tchucu-tchucu, tchucu-tchucu. Trata você que nem um bibelozinho. Trata você com o maior amor do mundo. Até você começar a sentir que esse amor é natural seu. Certo? Então, quanto mais amor você coloca em você, com mais facilidade você vai sentir esse amor vindo de todos os lados. E aí você vai conseguir fazer a blindagem. Então, assim, se você tá chateada com as pessoas, o que você tem que fazer? Chorar. Ficar brava. Sofrer. Só que dentro do seu quarto. Com você adulta, cuidando da sua sombrinha que tá triste. Você vai lá na cena e fala, Amanda, eu tô aqui pra te ouvir. Conta pra mim o que aconteceu. E deixa a sua Amandinha, que tá triste, soltar tudo. Soltar, soltar, soltar. E aí você abraça, dá beijinho, dá carinho,
dá um banhinho, dá um cafezinho, um chocolatinho, um bolinho, entendeu? Cuida dela. E aí, quando ela estiver bem, quando ela estiver saudável, o que vai acontecer? Ela vai conseguir se blindar, porque você já cuidou dela. Então ela tá bem. Ela tá adulta, igual você. Aí você consegue ficar perto. Entendeu? Aí você consegue. Aí você não vai querer ficar muito perto, virar melhor amiga. Meu Deus, né? Talvez isso você não queira fazer mais. Você não veja necessidade, porque você transcendeu a sua sombra, entendeu? Você transcendeu essa ligação negativa que vocês tinham. Mas, quando você estiver perto, você vai ser amor. Por você, pela divindade que você tem em você, por Deus, pela fonte e por eles. Certo? Isso, eu falei isso no meu vídeo do Ho Oponopono, Jessi. Falei. Beleza, amores? Entrar no Vortex. Ai, isso é tão gostoso, não é? Ai. Gente, se vocês ouvissem o Heitor conversando com Deus, é a coisa mais linda que eu já vi. Meu Deus, ó, eu fico até, fico emocionada. Porque assim, ele entra no Vortex com uma facilidade, ele conversa com Deus, ai Deus, eu te amo tanto. Você faz tanta coisa linda na minha vida, como você é incrível, Deus, você é maravilhoso. Aí ele começa a conversar com Deus, é um negócio tão lindo, cara. Ai, é muita fofura. Porque todo dia à noite a gente faz meditação, né? A meditação da conexão com Deus antes de dormir, para que eles tenham uma noite de sono maravilhosa e que o próximo dia, que vai ser o melhor dia da vida deles, venha demais. Então, os meus filhos, durante 13 anos, né? Porque o Enzo, ele parou de dormir. Eu parei de fazer a oraçãozinha com ele o ano passado, mas ele adora. Ele quer que eu vou lá fazer a oraçãozinha com ele, porque ele fala que é muito gostoso dormir escutando a minha oração, né? E aí, na nossa oração, antes de dormir, eu agradecia tudo, né? Que hoje eles fazem, né? Então, eu agradecia tudo, desde a água, o quarto, a cama, o pezinho, a unha deles, a cuequinha, o cabelinho, o dedinho. Aí eu ia falando e agradecendo o estômago, o pipizinho, e o cocôzinho, até o xixi que eles fazem, porque se ficar guardando xixi faz mal, né? Agradecia tudo, e a gente ia agradecendo, E aí depois a gente fazia essa conexão com Deus, né? E com a fonte. E ele amava a meditação de conexão, né? Que eu abri o chakra cardíaco, né? Então, eu fazia com luzes, né? Ai, dentro do seu coração tem uma luzinha. Que cor que vai ser a luz do seu coração hoje? Aí ele falava a cor da luz do coração, falava, então vamos iluminar. Vamos começar a iluminar o seu corpo. Aí a gente circulava essa luz pelo corpo todo e depois pela nossa casa, né, o quarto, e começava a iluminar tudo, o Brasil, o planeta Terra, até que chegava na fonte. E aí a fonte abraçava ele e multiplicava muito esse amor, muito, muito, muito. Então, como ele amava muito fazer essa meditação, inclusive quando eu e meu marido, a gente ia viajar e ele ficava com a minha mãe, ele ensinava a minha mãe a fazer a meditação. Eu que vou fazer a meditação da minha mamãe agora, a meditação do amor. Aí ele deitava com eles, né, e fazia a meditação do amor. Coisa mais linda, gente, vocês têm que fazer com as crianças, porque é muito fofo. É muito fofo. É muito.
Eu adoro fazer também. E aí, eu, antes de dormir, eu blindo, né? Eu blindo a minha noite. E a hora que eu acordo também, eu já blindo o meu dia, né? Então, sempre que eu vou dormir, eu agradeço a minha vida, agradeço tudo, agradeço e agradeço e agradeço, 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 agradeço tudo e abraço meu travesseiro e abraço meu marido e eu amo tudo, meu gatinho, eu agradeço tudo, mesmo no dia que eu tô pé da vida, que eu tô pistola, eu agradeço tudo. Eu não durmo pistola. Não durmo, de jeito nenhum. Eu não faço isso comigo. Mas de jeito nenhum. Mesmo quando eu tô pé da vida. Eu tô pé da vida, mas aí eu... Agora eu vou dormir. Aí eu vou lá e deito e... obrigado. Tchucu, 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 tchucu. Aí faço a minha oraçãozinha lá. De gratidão. Abro meu chakra cardíaco. Recebo o amor. Dou o amor. Tá. E aí de manhã também. De manhã eu também faço. De manhã... Eu acordo já, mais um dia. Que delícia. Obrigada, Deus. Muito obrigada. Aí eu já começo a agradecer, aí já levanto. Eu tenho espelho na minha casa inteira. Aí eu já olho pra mim. Bom dia, maravilhosa. Eu te amo. Como você tá linda hoje. Aí eu me abraço, tá. Então tem todas essas meditações, agradecimentos. A gente tem que abrir o chakra. E não precisa ser uma meditação para abrir o chakra cardíaco, blá, blá, blá. Não, gente. É só você ativar uma memória de muito amor que você tem, sabe? Ativa uma memória sua, que é uma memória extremamente amorosa, de um momento incrível que você viveu. Aí você vai e coloca no chakra cardíaco esse momento e com luz, você vai fazendo essa luz circular pelo seu corpo, entendeu? E aí você vai fazendo aquilo circular, e vocês vão ver que é uma delícia, faz hoje. E circula pelo teu corpo, circula pelo teu quarto, pela tua casa, no teu carro, dentro das pessoas que você ama, né? Faz entrar dentro das pessoas, nos bichinhos, na árvore. Vixe! Maria Angélica, você não tem dificuldade de fazer isso, não. Para de falar isso. Vai e faz. Faz até ser fácil. Não é possível que você não consegue sentir amor por alguma coisa. Nem que for pelo seu bichinho de estimação. Ou por uma planta, por uma comida. Sei lá. Pega essa sensação e multiplica ela em você. O que mais? Gente, muito obrigada. Vocês estão agradecendo os meus vídeos. Tô adorando. O William tá bem animado. Aline Barros, falando das canções. E tá. Tá converseiro. Então, beleza, gente. Beijos. Eu espero ter agregado valor para vocês com essa falação de hoje. Que vocês peguem alguma ideia aí, coloquem na sua casa, na tua vida. Alguma dessas ideias vai ser luz para a vida de vocês hoje, com certeza. Tá bom? Quem quer fazer o Plástica Mental, é só entrar no meu site, larissazili.com. Eu vou até colocar o link. E entrar no link do Plástica. E pronto. Bora fazer o Plástica Mental comigo. Que é bem divertido. Eu adoro, né, gente? Trabalhar essas sombras com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, né? Tem que trabalhar as menininhas. Trabalhar as sombras com amor, com carinho, com cuidado. É super importante isso. A gente tá acostumada a ficar brava com as nossas dores, mas esse não é o caminho. O caminho é amar. Colocar bastante amor, bastante cuidado, beleza?
Ô, doutor na lata, você tá me mandando um monte de recado, mas eu não tô conseguindo ler os seus recados, marido. Então, traz um vinho pra mim, traz comida pra mim, que eu vou querer tudo. O meu marido tá mandando no WhatsApp aqui. Branca, você quer alguma coisa do mercado? Você quer alguma coisa? Ele entrou na minha live. Eu quero tudo do mercado. Pode trazer, Moca. Traz pra nós. Olha lá. Olha lá, meu bonitão. Doutor na lata entrou na live. Gente, então é isso, ó. Eu vou embora. Beijos. Eu vou fazer um react amanhã pra vocês, tá? Quarta-feira. Eu vou fazer os reacts. Vocês estão pedindo pra eu falar mais sobre as palestras. Eu vou continuar fazendo, tá? Fiquem tranquilos. E aí, eu tô montando um compromisso com o meu ego preguiçoso pra gente estar aqui em live, beleza? De terça e quinta, tá? Entre 7h30 e 8 horas. É o horário que eu vou estar por aqui. Tá bom? O meu ego é meio preguiçoso, mas trabalharemos essa parte da preguiça. Eu já consegui trabalhar essa preguiça com o trade, né? Eu estou online de manhã, de segunda, quarta, só de segunda, só de quarta. Mas eu tô vindo de manhã para falar de trade com vocês, beleza? E agora à noite eu quero falar sobre amor de Deus na nossa vida. É um compromisso com tudo que eu já recebi nesses últimos anos. É um compromisso meu, de gratidão pela vida e por tudo que eu tenho. Então, é um compromisso meu pro próximo ano. Meu com o meu ser superior. Tá bom? E eu quero ajudar vocês do jeito que eu fiz na minha vida, aqui na minha casa. E eu quero poder passar alguma coisa para vocês. Vai que vocês queiram usar também. Vou ficar muito feliz. E se fizer diferença na vida de vocês, vou ficar mais feliz ainda. Tá bom? Beijo para todos, para todas, para todes. Cadê o Gabriel? Para todes. Beijo, gente. Muito obrigada pela presença. Quinta-feira estamos de volta. E amanhã vou fazer um react, hein? Amanhã eu trago react para vocês. Beijos. Tchau, tchau. Instagram. Beijo para todo mundo. Muito obrigada pela presença.